Meus melhores cumprimentos, mais uma vez, a todos aqueles que comparecem para participar desta nossa série Registros sobre Registros, que com o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e da ANOREG do Estado do Paraná, atinge hoje a sua explanação número 384. Quero cumprimentar a presidente da ANOREG Paranaense, doutora Mariana Pozzenato Martins, e a coordenadora acadêmica dessa mesma entidade, doutora Mônica Dallavecchia. Mais uma vez, estamos apresentando uma exposição gravada, porque nesta segunda-feira, 12 de agosto de 2024, no horário da aula, aqui da explanação, eu devo estar ministrando aula na pós-graduação em Direito Registral e Notarial do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, aqui em São Paulo. Nós estamos cuidando da segunda parte e parte conclusiva do averbamento da extinção dos ônus e direitos reais. Nós vimos já na exposição anterior, da semana passada, que a previsão textual do averbamento da extinção mediante cancelamento dos ônus e direitos reais, isso é o objeto do item 2º, do inciso 2º do artigo 167 da Lei de 2015, alberga uma dada amplitude em seu correspondente significado normativo. Num exame de sistema, ou seja, num exame sistemático da mesma Lei de Registros Públicos, nós logo podemos extrair que o só fato de prever-se a averbação do cancelamento por extinção dos ônus e direitos reais não deve levar à negativa, que essa negativa teria que ser feita pelo argumento a contrário, ora, porque isso está previsto, as outras coisas que não estão previstas não podem ocorrer, que é o argumento a contrário. Enfim, o só fato de prever-se essa averbação do cancelamento da extinção dos ônus e direitos reais não nos deve conduzir a negar que existam outras hipóteses de averbação referível a cancelamento. Bastaria ver aqui, a título ilustrativo, o que está no item 27 do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Ali se prevê o averbamento da extinção da legitimação de posse, o que se faz por meio de cancelamento, lato sensu. Na verdade, talvez seja propriamente um encerramento, mas enfim. Então, a própria lista do inciso 2º do artigo 67 prevê outra hipótese de averbação extintiva, que não está presente, pois, albergada no item 2º. Tampouco nós podemos pensar quanto aos direitos reais, que ali somente seria objeto do cancelamento, direitos com essa natureza. Porque averba-se também, mediante cancelamento, a extinção da penhora, a extinção do arresto, a extinção do sequestro, a extinção do processo de tombamento de imóveis, mencionado item 27 do inciso 2º. Portanto, a lei, nessa passagem que nós estamos comentando, do item 2º, do inciso 2º, não tem caráter exaustivo. Ao revés, tem um caráter genérico. E seu caráter genérico, por exemplo, pode ainda evidenciar-se da previsão específica do cancelamento, por exemplo, de hipoteca. A lei fala em cancelamento da hipoteca. Na verdade, é cancelamento do registro da hipoteca, no artigo 251 da Lei 6.015. A mesma lei fala no cancelamento do registro do compromisso de compra e venda, artigo 251A, ou da servidão, melhor dito, do registro da servidão, artigo 256. Então, são outras hipóteses, e, aliás, hipóteses de registro de direitos reais que não estão, portanto, indicados especificamente nesse incisos, não são albergados nesse
inciso 2º, item 2º do artigo 167, porque tem previsão específica no 251, no 251A, no 256. Para ver-se, portanto, que há uma norma genérica e há adiante normas específicas. Em parte, não inteiramente, em parte, isso se deve a sucessivas alterações da lei. Essas alterações fragmentárias costumam produzir esses efeitos de uma certa incoerência legislativa. Isso só em parte. Vejamos agora um aspecto do texto do dispositivo legal que nós estamos examinando. Ali se diz, no artigo 167, no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos. Depois nós vamos no inciso 2º, há uma indicação, uma referência à verbação, e o item 2º, o número 2, fala por cancelamento da extinção dos ônus e direitos reais. Bom, a pergunta aqui interessante do ponto de vista de compreensão do significado normativo deve pousar sobre a que se refere o adjetivo reais. Se ele se atribui tanto à palavra direitos, ao substantivo direitos, porque se fala a extinção dos ônus e direitos reais. Primeira hipótese, só se refere a direitos reais e a todas as espécies de ônus. Segunda hipótese, a palavra, o adjetivo reais, aí no plural, está também distribuído para abranger o termo ônus. Então, como se tivesse escrito da extinção dos ônus reais e direitos reais. Primeira hipótese, dos ônus reais e pessoais e direitos reais. Bom, será mesmo isso? Ou seja, será que o termo ônus aí só está limitado à sua natureza real? Ou os ônus pessoais também são abrigados nesse nosso dispositivo que nós estamos comentando? Pois bem, esse vocábulo, o termo ônus, que nós tomamos aqui com sua acepção de gravame, encargo, incumbência, obrigação. Ônus é isso, Uma obrigação, uma incumbência, um encargo, se quisermos um dever, um gravame. Esse termo ônus, no plano geral, não se limita à espécie real. A espécie real de ônus é aquela incumbência, aquele encargo, obrigação que pesa sobre uma coisa. Além desse sentido de ônus real, há outra espécie de ônus, que é do ônus pessoal. A propósito do ônus pessoal, esse grande jurista paranaense, que foi de Plácido de Silva, na sua obra que se pode considerar principal, Vocabulário Jurídico, é uma obra que não perde vigência, é uma obra de muitas décadas e continua muito interessante. De Plácido de Silva diz que os ônus pessoais compreendem os ônus tributários, mais exatamente os impostos, e outros encargos que resultam dos contratos, nos quais contratos se assumem obrigações de natureza pessoal e não de natureza real. Então nós teríamos, ao lado dos ônus reais, ônus pessoais, e esses ônus pessoais, no entendimento de Plácido de Silva, abrangeriam tanto aqueles encargos ou incumbências derivados dos contratos, ou seja, dos pactos, dos ajustes, nos quais pactos os participantes assumem obrigações de natureza pessoal e não de natureza real, e além disso, também como espécie de ônus pessoais, teríamos os ônus tributários, mais exatamente ele se refere aos impostos. Bom, teoricamente pode ser assim, mas o fato é que, diante do ordenamento jurídico em vigor no Brasil, parece atualmente provável que os ônus tributários a que faz referência de Plácido de Silva sejam entre nós ônus reais. Isso em razão do que dispõe o artigo 130 do Código Tributário Nacional,
que diz que os créditos tributários referíveis a impostos cuja hipótese de incidência, a lei fala em fato gerador, né? Hipótese de incidência, seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes. Se subrogam na pessoa dos respectivos adquirentes é porque, na verdade, perseguem a coisa. Então, tem-se a impressão que, no caso dos ônus tributários, eles sejam agora de natureza real. Bom, prosseguindo, podemos pensar o seguinte: em nosso direito vigente, os ônus meramente contratuais, que são os outros ônus, a outra subespécie de ônus pessoal, não parecem de comum atrair-se obrigatoriamente pelo registro de imóveis. Bom, nada obstante a falta dessa obrigatoriedade, porque não geram direitos reais, não há motivo, em princípio, de irem para o registro de imóveis, o caso, por exemplo, do comodato. Nada obstante, repito, conforme se queira adotar uma dada perspectiva sobre o regime da multipropriedade, do time sharing, há quem pense que possa ser a divisão do tempo de uso pelos condôminos uma hipótese de ônus pessoal que se leva ao ofício imobiliário. Aí a discussão se essa divisão do tempo deve ou não obrigar terceiros. Quem entenda que sim, reconhece um caráter real, então se justifica o registro. Quem entende que não, não se justifica propriamente o registro, mas em todo caso tem-se admitido isso e há hipóteses mesmo de ônus pessoais que possam ser levados ao registro de imóveis. Por exemplo, as penhoras, os arrestos, os sequestros imobiliários, conforme a previsão do item 5º do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015. E nessas últimas hipóteses que eu mencionei, não é? Penhoras, arrestos, sequestros, o ônus é manifestamente pessoal e, no entanto, é levado a registro. Pode dar-se o caso. Outras hipóteses acerca das quais há muita controvérsia, por exemplo, são a do registro e da averbação, que correspondem ao ajuste locatício, ao contrato de locação. A lei prevê o registro dos contratos de locação de prédios, nos quais ajustes tenha sido consignada uma cláusula de vigência para a hipótese de alienação da coisa locada. É a chamada locação com cláusula de vigência. Essa locação com cláusula de vigência é objeto de registro em sentido estrito. Mas prevê também a averbação da mesma locação para fins de exercício do direito de preferência. Então, registra-se e averba-se. Item 16 do inciso 2º do artigo 167. Bom, no direito brasileiro, pode-se dizer que é pacífico o entendimento de que as locações têm uma natureza pessoal. Isso não é assim em toda parte. Alguns autores estrangeiros sustentam que a locação tem natureza real, tanto mais quando se consigne, ou quando haja vigência na hipótese de alienação. Todavia, ao menos, portanto, nessa hipótese de locação com a cláusula adjeta de vigência em hipótese de alienação, parece emergir realmente o caráter propter rem do homem. Há realmente bons elementos para verificar-se essa, digamos assim, realidade imposta ao contrato pela cláusula adjeta. Então haveria uma situação propter rem do ônus de respeito à vigência da locação em caso de alienação. A segunda hipótese é o averbamento da locação para fins de preferência aquisitiva. A questão é mais controversa. Se nós considerarmos o disposto no artigo 520
do Código Civil em vigor, que diz o direito de preferência não pode ceder-se, nem passar aos herdeiros. Né? Terceiro, admitir o caráter pessoal do ônus. Acontece que, quanto aos imóveis urbanos, diante do que enuncia o artigo 2036 do mesmo Código Civil, agora só quanto aos urbanos, né? A locação deve estar regida pela lei especial. E acontece que a lei especial, que no caso do Brasil de hoje é a Lei 8.245, de 1991, lá se prevê que, estando o imóvel sublocado, em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Então, a pergunta que se faz, e a matéria é realmente controversa, seria isso bastante para concluir, pelo caráter propter rem do ônus do direito de preferência? Se considerarmos o que dispõe o artigo 33 da Lei de Locações, parece provável que se deva reconhecer a natureza propter rem também do ônus relativo ao exercício do direito de preferência. Porque ali se lê que o locatário, quando for preterido nessa preferência, pode reclamar do alienante as perdas e danos ou o depósito de preço, ou depositando o preço e demais despesas relativas ao ato de transferência, ter para si o imóvel locado. Aí tem prazo para isso, etc. Mas, como quer que seja, é uma discussão muito ampla. Penso eu que haverá uma tendência doutrinária de entender que a natureza, neste caso da locação, não seja propter rem, mas manterá, segundo o entendimento dominante, como eu disse, caráter pessoal. E, no entanto, volto a dizer, isso é averbável. Isso é averbável. Assim como de maneira que, quando se extingue, pode ser eventualmente indicativo do cancelamento. Como quer que seja, para concluir, parece-me que o termo ônus, que está inscrito no item 2º do inciso 2º do 167, abrange tanto os ônus de caráter real, a meu ver, muito predominante, quanto os ônus de caráter pessoal. Assim quer parecer. Muito bem. E com isso nós terminamos essa indicação do capítulo referente ao averbamento da extinção dos ônus de direitos reais. E vamos, na semana que vem, continuar a lista desse largo inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos. Eu, por agora, quero aproveitar, hoje é dia 12 de agosto, dia posterior ao Dia dos Pais, para retroceder aqui a minha saudação àqueles que participam aqui da nossa série, parabenizando os pais, parabenizando também os avós, como o Dr. Valdecir, estimado amigo, e, ao mesmo tempo, a todos nós que temos pais e temos avós, ou mortos e vivos, também felicitar-nos pelo fato de termos sido ascendentes a que devemos tanto, não é? Essa coisa admirável que é o grupo familiar, a comunidade familiar, a coinonia da família. Muito bem. Muito obrigado a todos. Agradeço mais uma vez a Noreg do Paraná, a doutora Mariana, a doutora Mônica, a minha estimada Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. E nos vemos na próxima semana, espero que já com aula ao vivo, bem como amanhã, na série Claves Notariais e Registrais, em que estamos cuidando muito pacientemente, porque é um tema muito longo, da questão das fontes do direito notarial e registral. Muito obrigado a todos.